de hoje é sobre o ensaio de permeabilidade à carga constante. O ensaio possibilita determinar a capacidade do solo de permitir o escoamento da água por meio dos seus poros, e pode ser feito de duas maneiras, por meio de carga constante ou variável. O ensaio de permeabilidade à carga constante é realizado em solos granulares e é regido pela norma NBR 13.292. Para esse ensaio, a norma apresenta a seguinte lista de materiais e aparelhagens: amostra de solo, balança, paquímetro, régua metálica rígida, funil, proveta, permeâmetro e discos de tela metálica, reservatório e tubos manométricos. Em um primeiro momento, é necessário realizar uma análise granulométrica do solo previamente seco ao ar. Além disso, deve ser feita a determinação da massa específica dos grãos do solo para a estimativa do índice de vazios ao final do ensaio. Seguindo as especificações granulométricas, deve ser separada uma quantidade igual a 2 vezes a necessária para preencher o permeâmetro, com o uso do quarteador, e em seguida a amostra deve ser homogeneizada em uma bandeja. Para a realização do ensaio, pode ser utilizado o permeâmetro tipo A ou B. O equipamento deve ter uma altura útil de 1,5 a 2 vezes o diâmetro interno, enquanto o diâmetro interno deve ter no mínimo de 8 a 12 vezes a dimensão máxima dos grãos maiores. As dimensões do permeâmetro devem respeitar as características granulométricas do solo utilizado, seguindo a tabela 1 da norma. Caso o diâmetro dos grãos seja inferior a 9,5 mm, o diâmetro interno poderá ser de 80 ou 120 mm, dependendo da porcentagem de solo retido na peneira de 2 mm. Já para solos com grãos maiores, entre 9,5 e 19 mm, o diâmetro interno poderá ser de 150 ou 230 mm, de acordo com a porcentagem de solo retido na peneira de 9,5 mm. Para esse ensaio, utilizaremos o permeâmetro do tipo B. Com o paquímetro, deve-se medir o diâmetro interno do permeâmetro em 4 posições igualmente espaçadas com uma precisão de 0,1 cm. Em seguida, com a média dos valores, calcula-se a área da seção transversal interna do permeâmetro. Posteriormente, mede-se a distância entre os centros das aberturas dos tubos manométricos e a massa do permeâmetro. Uma pequena porção da amostra deve ser tomada para a determinação do teor de umidade. Após a devida preparação, o solo deve ser colocado no permeâmetro em camadas uniformes, com auxílio de um funil, caso o diâmetro máximo dos grãos seja igual ou menor que 9,5 mm, ou de uma concha para diâmetros maiores. O funil deve ser posicionado de maneira que a queda livre da amostra seja de 1 cm com fluxo contínuo e sem encostar no material. Além disso, o funil deve ser movido em trajetória espiralada da borda para o centro do permeâmetro. Antes da formação de cada camada, é necessário misturar e homogeneizar o solo. Ao final do procedimento, o excesso da amostra deve ser rasado e o corpo de prova pesado. Em seguida, instala-se o disco perfurado e a parte superior do permeâmetro. Após efetuar as devidas ligações, realiza-se a saturação do corpo de prova sob fluxo ascendente, abrindo a válvula da base e ajustando a altura do reservatório para impor um gradiente hidráulico de 1.
Após a saturação, o fluxo deve ser realizado no sentido descendente. A carga deve ser aumentada de meio em meio centímetro até estabelecer a região do fluxo laminar, onde a velocidade é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico. Para cada carga hidráulica, é necessário registrar a temperatura e o volume de água percolado pelo corpo de prova no intervalo cronometrado. O procedimento deve ser repetido no mínimo 5 vezes. Ao finalizar o ensaio, é necessário verificar se as características do solo permanecem homogêneas visualmente. Por meio dos valores do volume de água percolado, da área da seção transversal do corpo de prova e do tempo de percolação, é possível calcular a velocidade de fluxo utilizando a seguinte fórmula. Essa velocidade deve ser referida à temperatura de 20 graus. Para isso, basta multiplicar o valor encontrado pela relação entre a viscosidade da água na temperatura do ensaio e a 20 graus. As razões de viscosidade podem ser encontradas na tabela 2 da norma. Em seguida, calcula-se o gradiente hidráulico utilizando as cargas hidráulicas medidas no ensaio e a distância entre os tubos manométricos por meio da seguinte equação. Posteriormente, é possível traçar um gráfico utilizando o gradiente hidráulico nas abscissas e a velocidade referida a 20 graus nas ordenadas. A reta deve passar pela origem e se ajustar aos pontos correspondentes ao regime laminar. O coeficiente angular da reta corresponderá ao coeficiente de permeabilidade. O coeficiente de permeabilidade deve ser representado de forma exponencial na base 10 e com 2 algarismos significativos em centímetros por segundo. Observando o gráfico, pode-se concluir que o coeficiente de permeabilidade do exemplo é de 1,2 vezes 10 a menos 2 centímetros por segundo. Também é possível calcular a massa específica aparente seca utilizando a massa, a área da seção transversal, a altura e o teor de umidade do corpo de prova por meio da seguinte equação. A determinação dos coeficientes de permeabilidade dos solos subsidiarão o traçado da rede de fluxo, além das estimativas da elevação da linha freática e das vazões percoladas na fundação e no maciço da barragem. O ensaio também pode ser utilizado em projetos de bacias de contenção de tanques de petróleo e derivados, identificando se há demanda de tratamento do solo ou implantação de sistema de impermeabilização para assegurar a proteção do subsolo contra eventual vazamento do produto armazenado. Agora, para vocês refletirem sobre o conteúdo do vídeo, vamos deixar a seguinte questão. Dizer que um material é mais poroso do que o outro necessariamente quer dizer que ele é mais permeável? Deixe sua resposta nos comentários e até a próxima!